Ora viva, muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Debate Político. Hoje, sexta-feira, nós transmitimos esta edição com temas que marcam a atualidade nacional e com certeza fazem parte daquele que é o seu interesse. Afinal de contas, todos os temas trazidos cá têm impacto direto na vida do moçambicano, no cotidiano de todos os cidadãos desta terra. Para hoje, nós vamos começar por falar da crise no partido Podemos. Recentemente, o Conselho Constitucional anulou, então, a troca do vice-presidente, o segundo vice-presidente da Assembleia da República, isto é, tirou o pão de Carlos Tembe e devolveu a John. Vamos discutir este primeiro ponto nesta edição de sexta-feira, a única da semana do debate político, com os nossos analistas que nos vão ajudar a compreender se esta crise no partido Podemos pode então afetar aquele que é o futuro político desta mesma formação, especialmente no que diz respeito às próximas eleições, tanto autárquicas como também presidenciais. Consideramos igualmente que o mesmo partido já passou por tribunais onde acabou então por ter a sua imagem ligeiramente manchada, para não dizer de forma significativa. Este é o primeiro ponto proposto e se quiser saber quais são os outros temas que nós trazemos para si, fique conosco até ao final desta transmissão. Caro internauta, que comece a discussão. Tal como referimos, vamos primeiro falar sobre a decisão do Conselho Constitucional de devolver então o pão, aquele que é, talvez mencionar desta maneira, a faca e o queijo para John, que foi então retirada aquela que era a característica de confiança política por parte do partido Podemos. John ocupava o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia da República e, recentemente, ou então já há algum tempo, o partido Podemos decidiu tirá-lo para colocar então Carlos Tembe, que hoje o Conselho Constitucional diz que não deve permanecer neste mesmo cargo. Vamos tentar perceber, primeiro a partir de si, caríssimo Orlando, muito boa noite, se esta decisão do Conselho Constitucional é uma vitória do Estado de Direito democrático ou então uma humilhação para este partido que se vê como a segunda maior força partidária ou então o segundo partido com a maior número de assentos parlamentares então na Assembleia da República. O Parlamento, na sua percepção, falhou ao aceitar esta decisão prévia do Partido Podemos em tirar John em detrimento de Tembe. Muito boa noite. Muito boa noite a fiéis da FTV, boa noite aos internautas que nos acompanham a partir do Facebook, YouTube e outras formas digitais. E boa noite para si, o professor Pangaia, e para si, Belice. Bom, eu creio que, primeiro, nós estamos a lidar com instituições que têm a prerrogativa legislativa, que é a criação, as iniciativas das leis e são regidos pelas leis e a Assembleia da República é parte. Significa que quando se toma uma decisão desta natureza é preciso haver uma observância escrupulosa das leis. O que a lei infere, o que a lei dá como posicionamento aos executores, para que não possamos ter uma casa confiável assim, literalmente, e na sua prática acaba envergonhando-se. Eu acho que para a retirada de um poder de alguém dentro de qualquer instituição, que também faz parte, é preciso uma observância. E esta observância acho que não se verificou. Correu-se para uma vontade que, subjamente política, que trora no partido Podemos. Isto, em algum momento, a tomada de decisão por parte da Presidente da Assembleia da República, houve uma precipitação. E segundo, eu creio que o partido Podemos precisa compreender, não está numa instituição privada de alguém, está numa instituição confiável para os moçambicanos. E que a posição dos deputados dentro da Assembleia da República é o reflexo da confiança popular pelo sufrágio universal. Feito isto, há questões técnicas, jurídicas, que devem ser observadas
Porque o simples facto de eu ser o presidente de uma organização política partidária e, por sua vez, construir-se uma direção, legalmente assim falando, em observância do que a lei infere, e ter, por exemplo, conflitos administrativos ou pessoais com o administrado, não pode suscitar uma decisão para violar a lei para agradar os seus interesses. Posto isto, verifica-se uma má imagem de um partido que aparentemente representa o povo, em que o povo deve ser guiado pela uma lei, pelo instrumento legal, e que esse instrumento legal faz parte também a uma organização político-partidária que foi confiado. Significa que é preciso com que o tratamento das organizações políticas partidárias não seja tratamento individuais, mas da coletividade, em observância ao que a lei infere e aos destinos pelos quais foram constituídos. O posicionamento do Conselho Constitucional é de louvar essa decisão, não se deixou levar pela esta parte impulsiva do partido, também do posicionamento da Assembleia da República. Se o deputado, segundo vice-presidente da Assembleia da República, o deputado do Podemos, Jones, recorreu ao Conselho Constitucional, viu os seus direitos a serem colocados em causa. Qualquer cidadão que estiver na situação de ver seus direitos sendo colocado em causa por detrimento de uma violação como tal, tem instâncias competentes para recorrer. E ele faz parte e recorreu. Isto significa uma atenção muito detalhada sobre como aplicamos a lei para satisfazer os meus interesses individuais e da coletividade. Aquele filme todo foi feito na Assembleia, retratar ele, depois veio o Carlos Tembe, por aí e tal. Aquilo foi uma encenação de uma emoção, sem uma verificação do que a lei infere. É preciso haver uma introspecção institucional, também partidária, dos políticos, não só do Podemos, inclusive dos outros também, de que quem deve demonstrar o exemplo de que a lei ela funciona, ela vale para todos, em qualquer circunstância, é a própria Assembleia da República, que é o fazedor das leis, e também os deputados que têm por inerência as suas iniciativas das leis, e por que estão lá dentro a representar. Os conflitos que existem no Podemos descredibilizaram automaticamente de que os próximos pleitos eleitorais não haverá nenhuma confiança de um partido que, no início, a seu auge, a Assembleia da República, já está em disputas de interesses materiais e não da coletividade, daquilo que é a sua existência como gênese, que é defender os interesses do povo. Não é o primeiro caso em que Podemos já achado para o tribunal. E de todos os casos que o partido Podemos já achado para o tribunal, está a perder. Significa que, dentro deste partido, não há maturidade política suficiente para levar o destino do povo moçambicano a um destino certeiro. Então o Partido Podemos, a esta altura, não tem condições suficientes para liderar sequer a oposição. Com este comportamento que vem adotando de princípio, infelizmente, tem que afirmar que não tem condições, a não ser que possa corrigir. Mas desde que não seja tarde. Quando não corrigir essas falhas todas, não demonstrar, e inclusive o pedido de desculpas ao povo que lhe confiou naquele lugar, deve ser necessário. Porque, olha, vejamos, no âmbito da escolha da votação do secretário-geral, também houve muitos problemas. E depois veio aquela associação que fez coligação, teve os mesmos problemas. Agora é que o vice-presidente, segundo o vice-presidente da República, por Partido Podemos, são outros problemas. E eu quero que mesmo próprio o Venâncio, se tivesse interesse material, também deveria ter encurralado a eles ao tribunal. E certamente que também vão perder a causa. Quer dizer, significa que um partido desnutrido desta forma, desconexo com as causas, né, coletivos, está preocupado para agradar uma liderança que não tem compromisso com a causa, é perigoso. O próprio presidente do partido Podemos deveria fazer uma introspecção, uma reflexão. Por que ele
é líder de um segundo partido da oposição. Qual é a missão concreta? Qual é a causa que defende? Aonde quer chegar? Por quanto tempo? Quais são as metas? Todas essas questões deverão lhe trazer a uma preocupação de ter assumido de que eu sou a oposição e nós vamos liderar o país. Como que vai liderar o país? Se a casa que nem chega 100 pessoas, administrativa como tal, não consegue gerir, vai conseguir gerir mais de 335 milhões de moçambicanos? Aí é uma dúvida, não tem uma estrutura concreta, não tem uma estrutura comprometida com a causa, talvez um e o outro que se identifica pela posição que se encontra como deputado, mas a administração hierárquica do Partido Podemos, ela praticamente é inexistente. Então, no caso do próprio Mendonça, houve problema também, perdeu a causa. Quer dizer, é um partido desvirtuado em valores e princípios que norteia um partido que tem uma causa por defender. Então, isto deve ser escola para, não só para Podemos, para outros partidos de oposição, inclusive este partido também no poder, sobre a causa que eles fazem manter na Assembleia da República, pela causa que lutam dia e noite pelo poder ou pela posição em que lhe dão conforto para lutar pela causa do país. Esses dados são dados que em algum momento foram descredibilizando. Neste momento, ninguém acredita no Partido Podemos. Se as eleições fossem hoje ou amanhã, acredito que nem um assento o Partido Podemos iria conquistar dentro para a Assembleia da República. Mesmo com as votações dos deputados por seu círculo, não poderia ter nem sequer um assento na Assembleia da República. E eles não aprendem. O Partido Renamos, por causa das mesmas situações, perdeu crédito, mas tem experiências de anos e anos de guerra, de luta pela democracia, como a história ela explica, mas está naquela posição. Significa que era um momento de reflexão. Um partido que diz que é da oposição tem uma causa, tem que se identificar, pegar as causas passadas, ser como uma escola e vir inovar e lutar pela causa. Quem é líder não se pode vangloriar em querer alimentar os seus estômagos. Quem é líder deve se vangloriar em lutar pela causa do povo. Povo este que não tem a legitimidade de ir à Assembleia da República sentar e discutir, mas teve a prerrogativa de legitimar alguém para o representar dentro da Assembleia da República. Significa que as nossas causas foram transportadas para deputados. E os deputados devem agir em nosso nome. Mas dentro delas tem de organização e percepção da sua existência e estadia naquele lugar. Praticamente o povo torna-se órfão. Órfão porque não tem ninguém que o representa. O seu choro, ninguém pega o lenço para enxugar as suas lágrimas. Ninguém está preocupado se de facto eu, como organização da oposição ou no partido no poder, o que eu tenho que pensar para aquele povo que não consegue vir a escada, mas me legitimou a quantas eleições legislativas presidenciais. Então, é uma reflexão profunda para não só para Podemos, o MDM, inclusive o Anamola, inclusive o próprio Partido Frelimo, Renamo, entre outros partidos. Devem refletir profundamente. Não pode discutir a questão, por exemplo, agora iremos às eleições. Não se pode lutar para estar no semeiro das eleições. Tem que lutar porque eu disputo aos lugares ou a simpatia com o povo. O que o povo precisa? O povo precisa de alguém que o represente. Mas como que deve representar essa pessoa? Então Podemos sair da causa. Então isso significa de um anonimato para a visibilidade. Infelizmente vai regressar no anonimato para nunca e nunca mais ter que subir ao pódio e estar naquele lugar. Então isto precisa que possa refletir. O próprio Fruquilha deve posicionar-se como líder. Não tem que pautar por sinais de arrogância, de prepotência, sinais de que ele é o líder, estar ali, levantar, como dizer, os braços, estilo de um lado para o outro, para e tal, enquanto não tem causa. O sono de um líder só é profundo quando a causa de um povo, ela é o que? É solucionada. Enquanto um líder estiver num sítio de um ar-condicionado, sem que a causa do povo esteja solucionada, então esse líder não deve apanhar sono. Porque a causa de estar naquele lugar é por uma só razão: justificar, fazer os anseios do povo serem logrados, visíveis e trazer solução. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, por nos ter trazido esta
introdução que já nos contextualiza sobre o ponto que nós estamos a discutir no dia de hoje. Professor Pangaia, muito boa noite. Bem, conversando mesmo em relação ao Partido Renamo, mas também nos recordamos um pouco do que o Orlando mencionou, o nome de Venâncio Molhano, mas sobre Venâncio Molhano, uma pergunta que poderia fazer ao longo da sua intervenção. Sobre o Partido Renamo, relacionado ao Partido Podemos, Albino Forquilha acusa, melhor dizendo, dissidentes de traição e dissidentes do mesmo partido acusam Forquilha de uma gestão opaca, isto é, demasiado fraca ou talvez que esconda algumas coisas. Como é que olha para hoje, o hoje do Partido Podemos? Será que este partido corre o risco de se dividir, tal como aconteceu com o Partido Renamo, e quais são as lições que deveria tirar? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite para Orlando. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Agradeço, antes de mais, a FTV que convidou-nos para poder cá chegar e debatermos esses assuntos que nos propõem. Antes de poder tocar nesse assunto, eu desejo de poder apresentar o meu ponto prévio relacionado com a visita ou a ida do Ministério de Recursos Minerais e Energia à província de Tete, o qual foi verificar efetivamente o quão a poluição em face da poeira produzida pelo carvão. Foi muito bom que ele lá foi, porque ele acabou vendo o que efetivamente está a acontecer em Moatize. Mas mesmo com isso, pelas declarações que o ministro de Recursos Minerais e Energia teceu em face da poluição que lá está a dizimar vidas humanas, procurou minimizar, falando de que sim, há poluição, mas, no entanto, há aqui algum aproveitamento por parte de algumas pessoas que nem vivem em zonas de risco. Olha, quase toda a província de Tete está em situações difíceis de questão da poluição. Aquela poluição até atinge o Zâmbia. As zonas fronteiriças da Zâmbia, inclusivamente, estão a receber algum subsídio para minimizar o perigo que está sendo causado pela poeira do carvão. E foi muito bom também que a STV Soico, mais uma vez, fez um documentário relacionado com essa poluição e falou aí com os munícipes, inclusivamente mostrou casas rachadas pelas explosões que tem estado a fazer para poder conseguir explorar o carvão. Mas nem com isso provocou alguma sensibilidade por parte do ministro de Recursos Minerais e Energia. Pelo contrário, ele mostrou-se ainda mais preocupado com a inauguração de mais uma mina que agora vai passar por usar máquinas elétricas para a exploração daquele carvão. Mas olha, aquela situação não vai minimizar de nenhuma forma o problema de carvão. Porque o próprio carvão, ele depois de extraído, é transportado para a triagem, que depois facilita o carregamento aos vagões. E esse carvão é amontoado em redor da cidade de Moatize. De que forma o ministro de Recursos Minerais e Energia ele chega a acreditar que a nova forma de exploração de carvão vai poder minimizar o impacto da poeira? Mostrou claramente que o objetivo fundamental é dinheiro, vidas humanas que estão-se a perder na cidade de Moatize, no distrito de Moatize e na província de Tete, no geral, não estão em causa. O que está em causa é garantir que se meta dinheiro no bolso do nível central e que a província esteja até a receber migalhas para poder garantir a qualidade de vida daquelas populações de Moatize. Olha, ministro de Recursos Minerais e Energia, a sua intervenção
ela chocou a qualquer um que ouviu aquilo que estava a dizer e depois de ter notado a forma como a cidade de Moatize está sendo sacudida pelas explosões, está sendo sacudida pela poeira, que nem tem água naquela cidade. Não tem água 24 horas por dia. A população toma banho daquela poeira e logo a seguir não tem água, no mínimo para poder conseguir ter um banho razoável. Infelizmente estamos numa situação de exortação. O Estado moçambicano está a cometer um genocídio na cidade de Moatize ao permitir que se explore o carvão em condições tão deploráveis como aquelas, onde estão lá os cidadãos a poder, dia após dia, consumir poeira. Esse documentário que acaba de sair não é o primeiro. Já houve vários mídias que chegaram lá, fizeram um documentário demonstrando o quão a poeira de carvão está a desgraçar a população da cidade de Moatize e a província no geral. Mas nem com isso o governo toma a sensibilidade de poder encontrar medidas consentâneas para evitar que aquela situação esteja acontecendo. Não há como em Moatize coabitar exploração de carvão e com a população. Muito bem, ou a população sai, ou as minas de carvão param de poder explorar carvão. Porque numa situação daquelas, andar aí a tentar querer mentir para a população de Moatize de que agora vai se minimizar a situação depois. Ainda fala de minimizar, não é extinguir. Diz que vai se reduzir. Olha, reduzir como não, a situação da poeira de carvão de Moatize está a poder dizimar vidas humanas. E esse Estado, principalmente os seus dirigentes, serão exigidos a responsabilidade pelo genocídio que está a cometer na cidade de Moatize, ao poder efetivamente as pessoas estarem a inalar poeira de carvão, a consumir poeira de carvão. Muito bem, professor Pangai. Em relação à questão que está a falar da decisão que foi tomada e agora colocou um outro cenário da questão do venagem e de várias outras coisas, eu começaria mesmo por intervir nessa decisão que o Conselho Constitucional tomou. O que aconteceu efetivamente? O Conselho Constitucional de Moçambique anulou uma decisão do Parlamento. Qual é o impacto disto quando o Conselho Constitucional anula a decisão de um órgão soberano legislativo? Quer dizer que temos uma situação aqui em que a Assembleia da República ela decide destituir vice-presidente da Assembleia da República e o Conselho Constitucional diz que essa decisão não vale. Quem neste momento perde efetivamente valor é o Parlamento moçambicano. O legislador, aquele que confiamos de que é ele que concebe as leis e é ele que interpreta melhor as leis, porque é ele que consegue idealizar essas leis, aprova essas leis. Como é que o próprio legislador atropela as normas? É aí, cada vez mais, aparecer essa questão da desconfiança para com esses órgãos por parte da população moçambicana. Até que medida em que a população moçambicana vai poder confiar na Assembleia da República, estando numa situação dessa vergonhosa em que o Conselho Constitucional deita fora a decisão que foi tomada. Porque para que isso aconteça, temos aqui situações seguintes. Até que medida em que o Conselho Constitucional ele pode anular uma decisão da Assembleia da República ou mesmo de qualquer um dos órgãos de soberania. Quando esses órgãos de soberania, eles, por exemplo, as suas decisões, elas tenham o vício de forma. Vício de forma significa que a decisão não foi a decisão tomada não seguiu o procedimento do regulamento interno, neste caso da Assembleia da República, e da Constituição. Agora,
é o órgão legislativo que não conseguiu seguir as normas do regulamento da Assembleia da República, inclusivamente da própria Constituição. O que se espera dos outros órgãos, se aquele próprio que concebe as leis atropela? Também, quando a decisão tomada, ela traz-nos o vício de competência. Quer dizer que o Parlamento não tinha poder para destituir daquela forma ao vice-presidente, mas tomou. Outra questão, temos aqui a questão de violação de direitos. Quer dizer que os direitos do vice-presidente foram feridos. Não, temos esses 3 grandes motivos que poderá ter levado ao Conselho Constitucional a poder anular a decisão tomada pelo nosso órgão legislativo. Mas nós o que podemos esperar de um órgão legislativo onde temos afiliados e madrinha? Os deputados são afiliados. A Presidente da Assembleia da República é madrinha. E estamos funciona assim a nossa Assembleia da República. Estamos perante a madrinha Margarida Talab, estamos perante os afiliados, os deputados, e aí é uma questão apenas de bater essas porras. Não se observa aquilo que é o regulamento que dá o funcionamento da própria Assembleia da República, a própria Constituição. Não podemos aqui dizer, olha, será que com tantos juristas que a Assembleia da República tem, e muitos outros não conseguiram notar questões, até porque já houve advertência por parte dos órgãos sociais quando estavam a tratar de poder anular, de poder aprovar essa destituição do vice-presidente. Já havia muitos que estavam a dar assistência gratuita, assessoria gratuita nos órgãos sociais, para que não pudessem proceder daquela maneira. Mas, infelizmente, usando a ditadura, a Assembleia da República, ela acabou tomando uma decisão que chegou de envergonhar o país. Mas não falando apenas do país e a Assembleia da República, o próprio Partido Podemos, como é que olha para estes escândalos todos, considerando que já foi levado à barra do tribunal por 2 vezes, como bem disse, o Orlando perdeu nessas mesmas ocasiões, e desta vez, quais são as lições que deveria aprender do Partido Renamo, que já se mostra dividido com 2 alas completamente contrárias? Olha, eu tenho estado a dizer que o que nós temos não são partidos, são clubes de amigos que se juntam para poder tirar do erário público. O objetivo fundamental é isso. Se você for a ver, nos debates que existem ali, são dinheiros que se perdem. Porque se perdeu dinheiro, porque aquele devia ter isso, dentre várias coisas. Então, não estamos aqui perante partidos. Estamos aqui perante clubes de amigos que procuram, de alguma forma, dilapidar o erário público através da legislação que eles mesmos aprovam lá na Assembleia da República. Se você for a ver os valores que esses partidos estão a receber, quem aprovou aqueles valores, aqueles montantes? 4 milhões e tal para 6 milhões e tal para o Podemos, 4 milhões e tal para a Renamo e mais outros para o partido no poder. Quem que aprovou aqueles valores todos? Foram esses clubes de amigos que se juntaram e encontraram uma forma de poder roubar ao povo. Olha, esses políticos estão dia após dia a mentir para a sociedade moçambicana. Estão a roubar ao povo moçambicano. Estão a passear a sua classe, mesmo assim a serem respeitados. É isso que nós estamos a ver neste momento. Quem é que aceita que esses partidos estejam a receber aqueles montantes? 4 milhões e tal mensais para o Partido Renamo, 6 milhões e tal para o Podemos, e depois tantos milhões para o partido no poder. Na sociedade civil, como se justificam aqueles valores todos que estão-se a distribuir entre eles? Só quem pode justificar isso são eles da Assembleia da República, que sentam, repartem o bolo
E por conseguinte estão lá. Então eu não estou mesmo preocupado com a imagem nem da Renamo, nem do Podemos, porque na verdade eles deixaram de ser, aliás, nunca foram, inclusivamente, daqueles que estão ali para poder defender o interesse do povo. E qual é o papel de Venâncio Mondlane neste processo todo, considerando que Carlos Tembe, como também Fernando John, parece que estão em alas diferentes? Será que são posições que estão próximas ou distantes de Venâncio Mondlane para se aliarem a ele? Não podemos já fazer associação de Venâncio Mondlane com este, mas aquele. Venâncio Mondlane fundou o partido dele, agora está-se à espera. Se em caso ele ter também alguns deputados na Assembleia da República, vamos ver qual vai ser a intervenção dele para a gestão deste país. Neste momento, o Venâncio Mondlane está na bancada. Ele praticamente vai comentando aqui que nem as redes sociais vão falando isto, mas aquilo, mas na verdade quem está neste momento, que devia estar a poder a assessorar a governação deste país, são aqueles que têm assento no Parlamento, não é? Que lá têm essa oportunidade de demonstrar o quão eles sentem o sofrimento do povo e rejeitam decisões que prejudicam a sociedade moçambicana. São eles que estão lá. Os partidos extraparlamentares, praticamente neste país, não existem. Não tem como poder intervir e poder a sua voz ser ouvida e respeitada junto daqueles que estão no parlamento. Não há como. Da mesma maneira que não se ouve as análises que nós temos estado a fazer no nosso dia a dia com relação à vida deste país. Então, é perder tempo hoje, começar a pensar na imagem de Podemos, imagem da Renamo, imagem de quem que seja, porque na verdade aqueles senhores não estão ali para poder defender os interesses do povo. Então, o que significa na prática essa decisão que foi tomada? Temos aqui efeito imediato. O vice-presidente da Assembleia da República volta a exercer o seu cargo. Vergonha para a Assembleia da República. Temos também aqui uma crise institucional. Mostra choque entre o poder legislativo e o órgão de controle constitucional. O Parlamento, neste caso, perde força na decisão que eles possam tomar. Porque, a partir dessa altura, afinal de contas, o Conselho Constitucional, ele acabou até tendo alguns pontos com relação à sua atuação desta vez. E a Assembleia da República perdeu imensamente de ser aquele órgão soberano que toma decisões soberanas, mas sem poder analisá-las. Mais uma desconfiança com relação ao poder que a Assembleia da República deveria ter. Portanto, um sinal político reforça o papel do Conselho Constitucional como travão do Parlamento, mas também pode ser lido como interferência, dependendo de quem ganhou ou perdeu esse processo. Então, estamos aqui perante, mais uma vez, estamos perante uma degradação dos órgãos de soberania no nosso país. Uma situação dessa natureza. A Margarida Talapa já deveria vir aqui pedir desculpa à sociedade moçambicana, porque ao povo moçambicano que lhe mandatou por esse erro grave que a Assembleia da República cometeu. Ela deveria, e aliás ainda vai a tempo, de poder vir explicar ao povo que mandatou aquela gente lá o que aconteceu para cometer uma falha de tamanha vergonha que nós estamos a sofrer nesse país. Muito bem. Esse erro aqui não é essencial, não pode ser essencialmente pregado a Podemos. Podemos é a minoria que está lá. Não é? Então, esse erro é essencialmente da instituição como tal, o Parlamento. Porque o Parlamento não pode cometer falhas infantis como estas. Está a demonstrar que, afinal de contas, aqueles senhores estão ali, são amadores, pura simplesmente. É por isso mesmo que estava no meu princípio, dizia que estamos aí perante madrinha e afilhados. O que você espera num órgão de soberania dirigida pela madrinha e afilhados? O que nós esperamos numa situação dessa? Muito bem. Numa só frase, o Parlamento destituiu, o Conselho Constitucional disse que não vale nada. Então,
É nesse contexto que estamos a dizer que Margarida Talapa venha lá explicar ao povo o que aconteceu para ser envergonhada desta maneira. E o que promete para as decisões futuras que a Assembleia da República vai tomar. Muito bem, muito obrigado. Caríssimo Orlando, vou pedir sim, mas que... antes eu só queria pegar antes desse pacote. Exato. Logo que trouxer a sua intervenção, peço que entre imediatamente para o segundo tema, que tem que ver com a invasão e expropriação de terras para a exploração ou recordando que o Presidente da República já havia suspendido ou anunciado a suspensão de atividades de exploração de ouro na província de Manica a 5 empresas que eram de cidadãos de origem chinesa. Vamos analisar esse tema também e compreender para onde é que foi o dinheiro que estas empresas pagavam supostamente como impostos. Estima-se que pagavam 15 milhões de meticais então de multa. Para onde é que foi esse dinheiro socialmente? Sim, então eu estava a dizer o seguinte, que também nessa vertente do pensamento do professor Pangai há uma agenda que muitos estão a ficar distraídos. O Partido Frelimo neste momento está com uma missão de fazer passar um descrédito a algumas organizações, principalmente os partidos políticos. Qual é essa agenda? Enquanto ele assume os erros e passar aqueles erros comprovado, não só a imagem de quem toma decisão, mas o conflito externo de uma outra organização ou da oposição, aí sim o povo é imediato a condenar a questão do que o Podemos neste momento está a fazer. E perde o crédito. Nesta parte técnico-jurídico, há uma percepção que sabe-se que tem níveis. A questão da juventude, do povo em si, tem níveis. Tem uma classe A, B, no mesmo estado tudo, mas há uma divisão sobre níveis. Quem vai analisar questões técnico-jurídico é quem é formado naquela área jurídica. O que vai se passar nas televisões é uma interpretação, é uma análise do conhecimento do fundo de quem conhece as matérias. Mas também quem não conhece matérias, simplesmente de olhar o Podemos como partido desorganizado. O que vai acontecer? Quando se passa para os pleitos eleitorais, o povo já não acredita mais por causa da organização. Este partido que aparentemente a forma-se organizada ganha por causa ele vai passando a imagem de que de facto estão organizados para fazer avançar o país. Enquanto que não. Então, aqui há uma dualidade de funções. Manter a imagem deles, também fazer com que os outros perdam crédito. Mas há um porém que o distraído é que aceita discutir internamente sem olhar onde quer chegar. Eles sabem onde quer chegar. Eles trabalham com a máquina deles já há anos, assim mesmo. Por isso que quando encontram um homem de oposição forte, por exemplo, que nem o Venâncio Mondlane, que conhece a casa, conhece os projetos e o modo operandi daqueles, eles ficam confusos. Vão lutando aqui do outro para acontecer, não fazem política, lutam pela pessoa. Um Estado de direito democrático verdadeiro não luta para a pessoa, ele olha para ações políticos, democráticos. O que eu faço para ganhar espaço no mesmo território? Enquanto hoje o outro faz isto. Mas aqui no outro que acontece? Há uma intenção de preparar pessoas, infiltrarem-se, desvirtuarem-se, descredibilizarem. Só que é um azar deste Frelimo 50 mais um ano. É que este Frelimo 50 mais um ano encontrou uma população jovem, formada, ativa, atento, que analisa, que critica, que faz um estudo para o futuro e o presente. E isto dá dor de cabeça para quem não trabalha. Então, o sistema como funciona politicamente já não serve hoje em dia. Aquela forma operacional, naquelas épocas, quase da guerra, hoje em dia já não faz sentido. Já está provado que é possível em Moçambique fazer política sem arma, fazer dançar quem tem arma, fazer não ter só nos líderes que acham que ter arma e tudo, mas pela caneta, que é esferográfica, e o papel, e o saber sobrenatural e das leis, você pode derrubar o que é um regime armado. Está mais que provado. Significa que a nossa evolução juvenil, intelectual, ela coloca em causa como que nós podemos operar sem pegar a arma, sem jogar sangue de ninguém.
Isto é mais provado. A arma, ela serve para manipular e matar alguém. Mas a pior arma que existe, que não morre, é o intelecto do homem. O homem, ele não morre intelectualmente. Enquanto estiver vivo, porque ele pensa. Ele é muito daqui para que ele analisa as coisas. Não é enganado facilmente. Mas o homem que se engaja num sistema acionário político único, ele se dorme no tempo. Por isso, quando homens fortes, o que eles fazem? Querem fazer entender uma coisa que não é. Então, eu dou graças a Deus porque nosso país já evoluiu demais. Nas academias, nas organizações, na sociedade. Em cada casa tem lá um jovem intelectual. Ele abre a vista às pessoas. Por isso que um país que não se quer corrupto, é difícil eles conseguir aguentar a carga intelectual que o país tem hoje para fazer as coisas como devem ser. Não é possível, por isso que há essas todas gincanas. E nos próximos pleitos eleitorais, este país vai fazer história porque nós decidimos que nós queremos sair de uma vida armada para uma vida civil. Um partido não armado para um partido não armado. Não se pode confiar instrumentos estatais para matar as pessoas, assassinar as pessoas, porque a pessoa pensa diferente, tem visão diferente. Na Assembleia da República está cheio de muita gente ali que eles não querem sair da Assembleia, porque sabem que quando se passa para outro partido que terá a causa do povo, eles vão ver o seu pão a sair. Mas se tivesse a noção e a consciência que estão lá a trabalhar para a vida do povo, todo aquele que trabalha para o povo não se preocupa se hoje está no poder ou não. A maior alegria de quem está a lutar para estar no poder é ver o povo avançar, o país avançar. Mas infelizmente isso não está acontecendo. Então, essa toda gincana, essas todas armadilhas, é muito mais para desvirtuar. E é uma lição para os próprios partidos, para ver como que este partido funciona, organiza, mesmo nas redes sociais, nos Facebooks. Está lá pessoas que 24/24, matam em direta, insultam as pessoas por aí e tal. Por que fazem aquilo? Aquilo é um grupo organizado de choque para, em vez de as pessoas se preocupar pela visão do do país, se preocupar com as redes sociais. Nas televisões, há promoções, agora com aquele tipo de entretenimento, eu já falei aqui, um programa de entretenimento fala-se política. Fala-se de uma única pessoa. Não é a questão de estes todos foram instrumentalizados, ganharam dinheiro, estão a ganhar dinheiro. Para quê? Para achar que o povo dorme achando aquilo enquanto o povo não está vendo o que está acontecendo. Por isso que agora já não estão preocupados com as televisões. A nossa primeira preocupação é ver o que o atual chefe do Estado está a fazer, qual dinheiro está a gastar, e todo mundo está atento. Quantas viagens eles fazem por um ano, por um mês, por dia, o que lhes traz essas viagens, os dinheiros que ele gasta vem de onde, os gabinetes existentes, a primeira-dama, o que eles fazem, qual o financiamento, qual é o seu papel, isso tudo estamos atentos. Porque dentro de agora, quando terminar esse mandato, o povo vai se levantar e vai se questionar. Esteve lá nesse gabinete, o que fez? Muito bem, vamos qual voltar foi ao tema, o impacto social, administrativo, que criou impacto na vida das pessoas? Antes de passar a redundância. Infelizmente, vamos ter resultado de que é negativo. Então, dirigir uma nação não é emoção. Dirigir uma nação não é se gabar, estar no fato, não é se condicionar de avião para o outro, estar no gabinete, não é isso. É descer do escritório, pegar teu sapato, pegar a tua calça, a tua camiseta e vai no terreno, vai descobrir o que está a acontecer. Então, essas questões de governação antiga já não faz sentido. A política antiga não faz sentido. E desta situação do filho do como é que é? Vamos falar agora sobre a invasão da exploração mineira em Manica. Este assunto está claramente que se fosse um indivíduo da oposição, um indivíduo sem costas quedas, que é a gera popular que se diz, hoje teremos o resultado de quem é a pessoa. Mas como é o sistema em si, que estão entre eles a disputa, a desobedecer uma decisão presidencial, significa que é uma coisa que não está bom. Porque se um chefe de Estado determina, decreta uma decisão, é escrupulosamente obrigatório o seu cumprimento, até que haja uma decisão contrária através dele. Mas não, eu considero aquilo uma vergonha. Quer dizer, toma-se uma decisão, é benefício para o povo, e há uma contrariedade.
Esses todos os valores que se ganham são 15 milhões de rendimentos naquela província. Se somos sair agora para lá, vamos descobrir que a população aos arredores não se beneficia desse dinheiro. Porque o apoio social é local. Não se pode pensar o seguinte, ok, temos esses 20 milhões agora, ou 15 milhões, não, temos problema, não sei aonde, temos que levar aquele dinheiro para lá, vamos voltar para aqui. Não. A solução social naquele momento é imediata, é urgente. Mas neste país, o centralismo financeiro coloca o país dividido, coloca o país sem apoio de ninguém. Está tudo à deriva. Essa questão, nós temos falado, enquanto o país não haver despartidização, nós vamos fazer debates até o amanhecer. O país nunca vai avançar. Já está mais que provado. A concepção do país na altura era política. Por causa da situação em que nós encontrávamos. Passamos em tempos, já saímos dessa situação, da concepção do partido do Estado. Agora estamos na concepção de divisão. Estado-partido. E em Moçambique, sempre há debates que retardam. Temos diálogo nacional inclusivo. Este assunto não vai ser tratado como deve ser. Não vai receber nada. Só vai se gastar dinheiro debatendo. Mas já sabe qual é o problema. É dar o poder ao judiciário, dar o poder ao legislativo, dar o poder ao presidenciário. Cada um estar no seu pacote. Não se pode, em algum momento, enquanto a administração da justiça estar diretamente ligada ao presidente, que é o presidente do partido Frelimo, que está no poder, não é possível a pessoa com que ele nomeou, e ainda que haja um processo, ele agir contra ela. Isso não existe. Mesmo depois de findar um mandato. Isso não existe. Mas se haver uma independência em que o poder da justiça é independente, elege entre eles, nós podemos ter uma situação de que o presidente, enquanto não cumprir o que ele prometeu, o que ele está a fazer, pode ser destruído no meio do mandato. Mas aqui não tem como. Como que vai ser alguém? Vamos lá, o presidente constitucional é nomeado pelo presidente da República. O presidente constitucional, ele é imposto pelo presidente da República. O procurador-geral da República é imposto, o presidente da República é imposto pelo procurador-geral da República. E depois é imposto aos juízes conselheiros. Aqui é tudo uma salada russa. Esse sistema é o benefício para aqueles que dizem que são dono do país. Este país tem doença grave, crônico. Se essa doença não houver uma decisão clara, porque nós já vemos que eles não vão ter decisão. Quem tem que decidir sobre estas divisões é o país, é o povo acordar, tomar decisão séria. Dizer que, olha, nós queremos que o nosso país seja governado e tenha esse tipo de sistema governamental. Aí sim, nós vamos ter um país em que eles vão coisa séria. Mas só de entreter em organizações, entreter em reuniões, entreter em seminários, essa coisa de diálogo nacional, inclusive, é um entretenimento aquilo ali. Tudo já foi desenhado, já foi preconcebido. É só então experimentar para ver qual é o sentimento. Exato, mas não vamos fugir ao tema, estamos a falar sobre isto não é fugir, é uma coisa. Isto é uma alegação sobre mesmo invasão de Manica. Porque se vê um sistema que funciona normalmente, que obedece às decisões e às leis, esse não é considerado Manica. Para dizer que nós não podemos somente olhar para um ponto. Temos que olhar a gênese do problema para chegar até a invasão de Manica. Porque se um Estado funciona, literalmente falando, essa invasão não ia acontecer. É que um pai dentro de casa, quando toma decisão, um filho obediente faz o quê? Obedece às decisões do pai. Até que o pai mude a posição. Então, esse assunto é um assunto que não é pela primeira vez que acontecer isto, nem a segunda vez. De forma recorrente. Isto não termina. Então, quem é o presidente da República? Tem que se demonstrar. E Manica é integrante da presidência da República. Temos lá o secretário de Estado, que representa o governo central. Temos lá o governador, que representa o governo central local, aliás. Temos o município, temos a administração. Então, essas todas as figuras não conseguiram olhar e ver que, olha, há uma invasão ali antes de explorar-se. Temos lá forças de defesa e segurança, defesas armadas. Temos lá as forças de defesa e segurança. Estou falando de polícias e militares. Temos forças de inteligência secreta do Estado. Estão lá. Então, o que está acontecendo a falhar aqui? A insubordinação administrativa, decisões que são tomadas pelo quem tem o poder e a desobediência porque acha que não, o que ele tomou não é nada, eu posso fazer, ninguém vai me tocar. Muito bem.
Bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Professor Pangar, estou mesmo consigo. Até quando é que Manica vai ser tratada como uma zona de saque em Moçambique? Qual é o modelo de mineração que o país precisa adotar? Será que um extrativista que deixa as populações com os rios totalmente contaminados e sem nenhuma riqueza, ou então desenvolvimento local que permite que haja desenvolvimento não apenas naquele ponto, mas um pouco por todo o país? Olha, nós temos um dilema na província de Manica. Lembrar que a província de Manica é a maior produtora de ouro e gera renda para muitas famílias, inclusive para o país. Tomar medidas de suspender tudo, isso pode, de certa maneira, afetar a vida das populações que dependem daqueles minérios. No entanto, o que o governo devia fazer efetivamente tinha que fortificar a fiscalização, o controle das regras que devem ser emanadas para a exploração daqueles minérios. Quem não puder respeitar essas regras, essas normas, que possam preservar o ambiente, era esse que deveria ser suspenso até reunir as condições adequadas. Como aconteceu, nós lembramos que 30 de setembro de 2025, o Conselho de Ministros tomou uma decisão de suspender toda a atividade mineral na província de Manica. Já no dia 6 de janeiro do presente ano, 2026, o governo acabou admitindo algumas empresas que mostraram ter corrigido o seu processo de exploração mineira. Mas o que pode estar a enfraquecer para que, mesmo assim, havendo empresas suspensas e vão ainda continuar a realizar as atividades? É essa questão de impunidade, protecionismo. Há dias eu vi o Presidente da República, que estava a ser, numa entrevista em Portugal, sobre essa questão do controlo dos minerais no país. E o Presidente da República respondeu dizendo que, efetivamente, a nossa Constituição reza que os minérios são do Estado. E é o Estado que deve proceder o controlo e essa questão da estatalização dessas minas. E foi questionado. Agora, como é que vai poder proceder isso, tendo em conta que há muitas licenças ali que já foram entregues às empresas e muitas dessas empresas, os donos são os tais protegidos, são os tais intocáveis. Até que medida em que esse Estado vai ter força de poder retirar, por exemplo, as licenças a essas empresas cujos donos fazem parte do sistema? Está aí. E eu levanto também essa questão, até que medida em que esses vão ser obrigados efetivamente a suspender as suas atividades por não respeitar as regras que deveriam evitar a poluição dos rios que está a acontecer naquela província, o ambiente no geral. Tendo em conta essa influência que esses mesmos detentores das licenças têm para com esse regime. Então, estamos aqui perante uma situação em que o próprio Estado, os dirigentes atuais, devem romper o atual cenário, conversar entre eles para que passem a respeitar as regras e, caso isso não aconteça, suspende imediatamente. Mas, para mim, eu continuo a colocar a sugestão de que a exploração mineira deveria ser estatalizada, no lugar de entregar a grupos de famílias a explorarem esses recursos e praticamente a sua contribuição é nula.
no concernente ao orçamento do Estado. Então, o que o país ganha neste caso, ao poder entregar essas licenças de exploração de minerais tão importantes que deveriam alavancar a economia moçambicana, mas que pura e simplesmente está a alavancar grupos de famílias. Fiquei feliz há dias quando vi aquela lei que foi aprovada na Assembleia da República, em que coloca ações, no mínimo, coloca ações nas empresas que exploram os minerais, que o Estado esteja lá presente. Mas tudo indica que aquela lei vai estar apenas no papel. Como é que vai poder entrar nessas empresas dos afiliados, nessas empresas dos filhos, dos irmãos, dentre vários, para poder exigir agora que o Estado tenha intervenção nelas? Está aí. Onde vai sair a coragem de fazer isto? E é esse cenário que eu acredito que os outros também devem acreditar nisto, que o país tem que recuperar o controlo da exploração mineira no país para trazer valor acrescentado coletivo. Porque, neste momento, o país está a perder imensamente em face dessas explorações descontroladas, porque nem se sabe quais são as quantidades dos minérios, na realidade, estão sendo retirados deste país. E os valores que essas empresas estão a dar como contribuição também não se sabe. Não há aqui transparência, por exemplo, daqueles que estão a explorar rubis em Cabo Delgado, esses que estão a explorar areias pesadas, esses que estão a explorar carvão em Moatize, esses que estão a explorar gás em Cabo Delgado. Quanto é que o Estado está a arrecadar efetivamente para cada uma daquelas empresas? E esses valores, por que não, neste momento, melhorar os serviços sociais que entraram numa situação praticamente de colapso? Há dias estávamos a falar aqui a questão dos antirretrovirais. Tratamento que está-se a dar aos nossos concidadãos, mas que neste momento os fármacos estão a escassear em diversas unidades sanitárias. Hoje em dia, os pacientes que antes iam lá de um em um mês, ou 2, 3 meses, provavelmente têm que ir semanalmente, ou mesmo em dias, porque já não há medicamento suficiente para se dar cada um pelo menos um mês. Então, para onde que o país está a caminhar numa situação em que a pandemia de HIV-Sida ainda não está controlada no concernente ao tratamento definitivo, mas está dependente neste momento desses antirretrovirais. Antirretrovirais que, em face das políticas americanas agora, paulatinamente, os Estados Unidos da América estão a reduzir drasticamente a essas doações desses fármacos que constituem a dependência para a maior parte das pessoas poderem viver. Então, estamos a entrar nesse colapso. Mas, no entanto, temos esses recursos minerais que estão sendo evadidos. Cada um vai pegar aquilo, parecendo que é um país onde não existem pessoas da lei e ordem para controlar isso. Até se chega a dizer que invadiram. Como é que se deixa empresas a invadir essas áreas em que o governo suspendeu e elas ainda persistem nessa exploração? Então, significa que aqui há um complô dentre esses que não há capacidade de poder controlar eles. Naquilo de, olha, eu vou lá, ninguém me toca. Eu não costumo ver um cidadão comum a transgredir as normas da sociedade e estar ali impune. Quem que já está preso neste momento por essas invasões que estão sendo feitas lá? Muito bem. Até agora não temos ninguém. Por que não há alguém neste momento preso desses que estão a invadir essas áreas, transgredindo as normas, as regras emanadas pelo Conselho de Ministros?
Muito bem, muitíssimo obrigado, E é uma professor coisa muito Pangueiro. grave. Sim, É vou que- pedir que vamos começar já com as últimas considerações, pois tenho indicações de que o tempo já vai nos deixando para que haja então espaço para discutirmos, ainda que de forma superficial, o último tema que tem que ver mesmo com a reação do Partido Frelimo a partir de Pedro Guilherme, o seu porta-voz, no que diz respeito à execução de Narciso Sambo. Recorda-se que na madrugada de sábado para domingo, Narciso foi executado no convívio com seus familiares, acreditamos nós também com amigos, num lugar que era público, isto é, uma casa de pasto ou até mesmo um bar. Foi num dia em que a polícia invadiu lá junto com a unidade de intervenção rápida e o Cernic e foram disparados 5 tiros. A Frelimo, diferente do Partido Podemos, MDM, como também Renamo, que repudiaram de forma veemente então esta postura, esta execução. O Partido Frelimo apenas disse, ou remeteu-se apenas a dizer que cabe às autoridades investigar aquilo que de fato aconteceu e então responsabilizar. Como é que olha para esta postura um bocadinho mais mansa do Partido Frelimo quando os outros partidos da oposição tiveram então um posicionamento um bocado mais firme e de exigência de uma investigação célere, como também a responsabilização daquele que foi o executor, que por acaso já foi então o detido e o corpo de Narciso já foi a enterrar. Em últimas considerações. Bom, essa questão do porta-voz do Pedro Frelimo não tinha outra forma de suavizar, porque quem está a governar o país são eles. Quem dita as regras do país são eles. Quem nomeia e deixa de nomear são eles. Em tudo, quando nesse país acontece, eles são responsáveis neste momento. Quando uma liderança perde sensibilidade, aquilo é uma vergonha. Se fosse aquela, se fosse de noite, eles não iam se pronunciar, iam trazer uma outra narrativa. O pior de tudo isso é que é o povo moçambicano que admite essas brincadeiras todas. Porque nós estamos a ver que as lideranças deste país estão em causa. Como é que um partido responsável vai suavizar um pronunciamento por causa da vida de alguém? A vida de alguém não tem preço. Ainda tenha 1000 crimes, não interessa. A vida é uma única. Então, isso tudo demonstra o compadrio de comportamentos anômalos dentro e fora delas, das FDS, porque a detenção do agente, supostamente, ainda é parte ainda dessa esclarecimento do crime. E eu acho que é preciso haver uma responsabilidade séria e assertiva. O Partido Frelimo, em tudo que ele acha que tem que falar, tem que sair para dar as caras. Se fosse de noite aqui, não ia falar sobre as autoridades. Só saiu o Pedro Inglês pronunciar-se época da vergonha do próprio partido, porque eles agora estão a governar o país. E aquilo foi à luz do dia. E não tinha como arranjar outra forma de se pronunciar, porque todo mundo viu o que aconteceu. Não era fugitivo, não estava a fugir, não estava a resistir. E foi lá, apagaram a vida daquele homem. Que tipo de crime supera a vida de alguém? Não existe. Então, esses comportamentos são típicos. Esses comportamentos são do nosso costume. E eu vou repisar num ponto. Enquanto não houver separação, o partido e o Estado, não haverá nada nesse país. Só haverá discursos, haverá pronunciamentos, haverá embelezamento. E está numa boa. Quem sente o problema e ouvir dizer do problema há muita diferença. Este país aqui não anda bem porque, primeiro, é que a forma de liderança que nós estamos é uma liderança não compartilhada. Quando o presidente Chapo entrou no poder, diz que ia fazer um governo misto. Já vai ao 3º ano. Qual é o governo misto que ele fez? Não existe. Ele, como chefe de Estado, o discurso que ele faz é um discurso que já não faz realidade do que nós estamos a passar por um país com paz efetivo. A reflexão do chefe do Estado é o compromisso do juramento do quê? Da bandeira. Juramento da tomada de posse. Escravo da mensagem que deu como seu discurso. Falou bonito, está a fazer outra coisa.
comprometeu-se a mudar o sistema de liderança em Moçambique. Está a acabar mandatos nas viagens, nos discursos, na suavização dos problemas do país. E hoje estamos a ver como que o país está a andar. Amanhã haverá outro discurso assim a cada dia. Prometeu independência econômica. Se formos a ver de lá para cá, já há uma mudança aqui de discurso. Prometeu não sei o que, há uma mudança, sempre alguma troca. Governar o país é igual a tu quando tens com fome e tens uma comida ali para comer. Não tenha pressa, senão ficar engasgado. Sobre isso, beber muita água e ficar saço e não ficar nutrido. É igual ao que vimos na tomada de posse. Houve muita aceleração antes de conceber o país, antes de entender o país, deu promessas, chegou o momento, viu. E a falar isto, há mudança a cada dia de discursos que deu no princípio, no meio, agora uma nova narrativa. Significa o quê? Houve uma pressa. O país de problemática no Moçambique não quer uma liderança de pressa. Quer uma liderança técnica com muita atenção. Primeiro, estou contigo. Segundo, como é que tu nomeias? Quem é que tu estás a nomear? Qual é o histórico do que estás a nomear? Então, essas todas as coisas não aconteceu. Por isso que hoje temos o quê? Essas situações todas. E eu vou dizer, vai terminar o mandato nas mesmas percentagens. O país como foi concebido, até hoje não mudou nada. Significa que discursou-se e não mudou nada. Até os próprios doadores não confiam. Os próprios doadores não confiam. Por causa de quê? Porque não há um discurso com uma ação precisa. Então, isto é alarmante. Um país em que se pensa diferente é um problema. Este país nunca vai avançar. Se formos pegar todos os setores sensíveis, saúde, educação e segurança, há problemas generalizados aqui. A qualidade de um filho, de um camponês que vai à escola primária pública, há muitos problemas graves de concepção sobre o país no discurso que ele deu como chefe de Estado. Nos hospitais, há ausência até de paracetamol. Se for já ver o discurso e a ação, há muita diferença. Nas forças de segurança, falou-se em estancar os crimes organizados. Mas hoje estamos falando que mais de 20 polícias foram assassinados neste mandato do presidente Chapo. E nenhum deles foi esclarecido. A questão que se levanta é, será do Sambo que será esclarecido? A resposta é não. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Professor Pangasto, o mesmo consigo vai então encerrar esta discussão, ainda que em jeito de últimas considerações em relação a este último tema, execução de Narciso Sambo e a reação do Partido Frelimo, que, como diz Orlando, suaviza toda a situação, pois traz um discurso um bocadinho mais leve, dizendo que cabe às autoridades investigar e responsabilizar possíveis autores desta execução. Professor Pangaia, por que é que o Estado moçambicano, que é governado pela Frelimo há mais de 50 anos, não conseguiu levar Narciso Sambo à barra do tribunal, considerando que ele já é conhecido no submundo do crime já há bastante tempo pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal? Em últimas considerações. Temos aqui o uso excessivo da força, não é? Tendo em conta que é esse Estado que tem o monopólio das armas, o uso da força, e é esse Estado que manuseia essas armas sem que possa ter restrições para casos necessários que possa-se usar essas armas. Normalizou-se a questão de tirar vidas humanas de Moçambique por via de balas AKM. E tendo em conta que o Partido Frelimo quem está a governar, não deveria, de alguma forma, até em primeiro lugar, pedir desculpas à nação moçambicana pelo sucedido, uma vez que todas as autoridades moçambicanas são nomeadas com base no seu próprio partido. Os ministros todos são do Partido Frelimo. Aqueles que estão neste momento em frente da Defesa e Segurança, estamos a falar do Ministério do Interior, Ministério da Defesa, todos eles fazem parte do Partido Frelimo.
Então, não temos aqui nenhum ministro que saiu de um partido da oposição. E uma vez que esse cenário acontece nas mãos do governo que o próprio partido constituiu, era digno que efetivamente se assumisse a responsabilidade de poder dizer essas instituições que nomeou os seus respectivos dirigentes, assumir a responsabilidade de que vão poder exigir para que elas, o mais rapidamente possível, esclareçam esses assuntos. Porque não há mais ninguém aqui, senão que seja o partido no poder, que é dono deste governo, capaz de poder persuadir a essas entidades a poder parar com essas matanças que estão a decorrer, é que não pode fazer sentido aquilo que nós vimos. Eu não sei se esperavam aquele cenário de filmagem de todo o cenário e depois ser exposto ao nível nacional e internacional no geral. Já há reações aqui de alguns colegas que estão fora do país a falar daquele cenário macabro que também estão... Até hoje o vídeo continua a circular. E numa situação dessas, tendo em conta que é o partido que está a dirigir este governo, que medidas efetivamente consentadas que deve tomar? Porque isso dizer que são as autoridades competentes que vão julgar. Essas autoridades competentes foram nomeadas, foram colocadas por esse governo, por esse partido. Então, é na responsabilidade desse mesmo partido que colocou a essas lideranças a poderem tomar medidas severas, exemplares, publicamente, porque o crime foi público, para que isso possa, de alguma forma, não vai confortar a sociedade moçambicana. Essa é uma ferida que, mais uma vez, veio-se abrir depois de se assistir àquelas mortes por baleamento durante as manifestações de 2024. No cômputo geral, a Assembleia da República acabou de ser envergonhada. Aliás, é todo o povo moçambicano que está envergonhado porque, em algum momento, temos um órgão que é responsável pela legislação do país e é essa que chumbou infantilmente por regras que a própria Assembleia da República tem um regulamento lá na Assembleia da República que não foi respeitado, não respeitou a Constituição da República, um órgão legislativo. Então, uma situação dessas acaba, mais uma vez, incrementando aquela descredibilidade que o povo moçambicano tem para com os órgãos deste país. E logo, um órgão de soberania que viu cartão vermelho tirado pelo Conselho Constitucional por um erro infantil, que não é o primeiro caso, aquele que está acontecendo na Assembleia da República. A primeira vez, quando nós estávamos a debater esse assunto, já dizíamos que a legislação passada, onde a Esperança Bia estava a poder, foi um caos total. E agora também temos a madrinha da Assembleia da República, Margarida Talapa, junto dos seus afilhados, igualmente toma esse tipo de decisões e um cartão vermelho na cara, logo à partida. É vergonhoso isso e temos que voltar a credibilizar as nossas instituições no país. Muito bem, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Agradeço também a si, caríssimo Orlando, por nos terem trazido as suas intervenções, o seu entendimento em relação a estes três temas que discutimos. Primeiro falamos, obviamente, sobre o tema que já é subejamente conhecido e tem sido também muito discutido, que é a crise interna do partido Podemos. E recentemente o Conselho Constitucional anulou a decisão do Parlamento de tirar Fernando John, melhor dizendo, do cargo de segundo vice-presidente da Assembleia e devolveu então este cargo a este mesmo indivíduo, tirando agora de Carlos Tembe. Segundo, falamos sobre a invasão
então em Manica daquelas que são as terras de exploração de ouro. E por último, a reação suave do Partido Frelimo no que diz respeito à execução de Narciso Sambo, que é conhecido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, como também restantes autoridades policiais, como um cadastrado perigoso. Veio então perder a vida na sequência de uma execução que aconteceu em Chinavan, no distrito da Manhissa. Esses são os temas que nós propomos para si nesta edição. Esperamos que deixe também a sua contribuição para que aquele que tem a faca e o queijo na mão não apenas tenha escutado os nossos analistas, mas diretamente a voz de Moçambique nesta edição do programa Debate Político. Nós nos despedimos e prometemos voltar na próxima edição com mais temas a serem arrolados nesta mesa. Mas não vamos sem antes desejar que a sua semana laboral tenha sido de fato abençoada, mas o seu final de semana seja ainda mais e de puro descanso. E que fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.